Bem-vindos ao Nossa República. Eu sou Mauro Camargo e este é o programa de entrevistas transmitido pela TV Pantanal toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Após a transmissão, o episódio estará disponível em nossarepublica.com.br e no nosso canal no YouTube. E no episódio de hoje, nossa conversa é com o doutor em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, o UFMT, professor adjunto do Departamento de Comunicação Social e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMT. O tema da nossa conversa é internet, redes sociais, fake news, manipulação de dados e guerras de narrativa. Professor Thiago Cury, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Mauro. Boa tarde à nossa audiência. Eu que agradeço o convite. Fico bastante honrado, de poder participar do programa e estou à disposição para a gente poder discutir eventos, fenômenos importantes da realidade brasileira. Eu queria começar perguntando se, na sua opinião, a internet virou uma terra sem lei. Mauro, essa é a grande discussão que está havendo tanto no âmbito do direito, e claro, a sociedade civil também de alguma forma participa disso, tendo uma posição ou outra, mas é também uma reflexão que o próprio campo da comunicação, tanto em relação aos seus profissionais, do jornalismo, da publicidade, do radialismo, enfim, do cinema, até à medida em que cabe contemplar o cinema no campo da comunicação, tem feito. Isto também vale, obviamente, para o esteio da pesquisa em comunicação nas suas mais diversas organizações, como a Sociedade Brasileira de Ciências da Comunicação, a Intercom, como a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Jornalismo, a SBPJOR, a Compós também, que é a Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, em seus mais diversos eventos, tem feito este debate. Na minha percepção, a gente parece que está caminhando cada vez mais para isso, para transformar aquilo que outrora foi denominada de uma esfera pública democrática, quer dizer, havendo a possibilidade, mais do que a mídia tradicional, de incluir diversos personagens, enfim, diversas fontes na produção, na recepção e na circulação de informação, de conteúdo. Ainda que isto de fato acontece também o outro extremo, na medida em que trata-se de um campo, enfim, de um território que, como não é normatizado, sobre o qual não há uma legislação, uma regulamentação, então, como em qualquer campo da vida, não é só no mundo digital virtual, quando não há o entendimento correto, do melhor uso daquele instrumento, daquela ferramenta, a gente acaba descambando para um uso que é desmedido. E, portanto, me parece que, sem que haja uma regulamentação, a tendência é que este espaço se transforme cada vez mais numa terra de ninguém. O jornalismo, como o senhor sabe, de uma maneira geral, tem uma regulamentação bem dura, quer dizer, qualquer veículo de imprensa, seja um jornal, seja uma TV, seja uma arte, que divulgue uma informação incorreta, que traga prejuízo à imagem, enfim, de qualquer natureza, a quem quer que seja, a legislação prevê penas, no sentido de desde na área civil, de pagar indenização, até, a depender do caso, na área criminal. Então, existe uma regulamentação para quem exerce a profissão e para os veículos de comunicação, de uma maneira geral, muito clara, muito tranquila, e que isso não implica em modo algum em censura ou de desrespeito ao princípio da liberdade de expressão, é o princípio de que a nossa liberdade vai até onde começa a do outro. Mas na internet esse cenário é um pouco diferente, porque as pessoas não mostram a cara, embora assinem, embora seja nos seus perfis que
que acontecem as ilegalidades. De uma maneira geral, isso se perpetua num volume muito grande, porque a internet tem uma visibilidade absurda, muitas vezes, a depender de quem é a pessoa. Isso implica numa série de questões. Onde se discute se devemos regulamentar as big techs ou se devemos deixar por conta da liberdade de expressão e que isso não, ainda que implique em algum prejuízo, que precisaria ter uma ação judicial, como fala o marco da internet, né? Uma ação judicial como é no jornalismo real, no jornalismo não virtual, né? Mas será que é aí que está o maior perigo da internet? Quer dizer, na questão da ofensa, na questão da calúnia, da difamação, ou está na manipulação dos dados que a internet propicia para as big techs? Mauro, eu diria que é um pouco de cada coisa, né? Recuperando um pouco do seu argumento inicial, que traz muito bem um esboço, né, de uma resposta que a gente pode dar. Praticamente, se não todas as ações e as atividades que perpassam a vida humana estão passíveis de regulamentação, né? Inclusive aquilo que pode ser considerado no mais âmbito privado. Então a gente pega, por exemplo, o casamento, né, o matrimônio, ele não está, ele não prescinde, não poderia prescindir de uma regulamentação estabelecendo direitos e deveres, né? Quer dizer, nem mesmo algo de foro tão íntimo está fora do escopo das leis, né? Muito provavelmente porque a partir de um determinado momento se identificou que ao deixar essas relações, digamos, pretensamente livres, se conseguiria um resultado positivo. Não foi o caso, né? Elas geram responsabilidades e deveres, né? Qualquer relação interpessoal, seja o casamento, seja uma sociedade, uma empresa, enfim, qualquer dessa situação gera uma responsabilidade, né? E que a gente tem deveres para cumprir, né? Então, por isso suscita, né? Eu entendi bem o seu argumento. Então, é óbvio que na internet deveria ser assim também. O que vale para a vida real deveria valer para a vida virtual, não? Claro, né? O Código Civil, por exemplo, recentemente agora sofreu uma mudança naquilo que passa a normatizar a vida em condomínios, né? Quer dizer, por que também há esse movimento por parte do legislador? Porque ele está identificando que ou uma vida desregulamentada ou uma vida que já possui uma regulamentação não está sendo mais suficiente para regrar a convivência entre as pessoas, ainda que a gente esteja falando de um território que não é o território da rua, né, que não é o território da esfera pública, é um território privado, mas em que há ali a relação entre duas ou mais pessoas. Então, quando a gente traz essa discussão, Mauro, para a internet, funciona de forma muito semelhante, porque embora eu esteja num espaço como estou agora sozinho, mas eu estou, no mínimo, me relacionando, né, enfim, estabelecendo uma intermediação com você. E o que acontece no mundo da internet é isto, e muitas vezes numa escala muito maior, o tempo todo. Então, eu diria para você que há aqui duas questões, né? E as duas que foram colocadas por você. Então, você tem um problema aqui que é um problema que já poderia acontecer nas mídias tradicionais, e como você mesmo disse, há aqui uma regulamentação muito clara sobre os limites que essas empresas de comunicação possuem, no sentido de evitar, né, difamação, de impedir a injúria. E você tem um problema também que foi desnudado desde 2016, que é a forma como essas plataformas utilizam as nossas informações. Num primeiro momento, sem que a gente tivesse dado autorização para que esses dados fossem utilizados para aquela finalidade, mas hoje, e as plataformas se escoram muito nisso, em termos de uso, que na maioria das vezes a gente não lê, né, ou
porque são muito grandes ou porque estão em letras minúsculas, o que não isenta também a responsabilidade de cada indivíduo, é bem verdade, mas as plataformas cientes de que as pessoas não têm tempo ou não têm a intenção de ler esses termos, acabam apresentando isso e, né, os usuários, ao concordarem, acabam também concordando em ceder as suas informações para outras empresas para além delas, para se utilizar para fins, inclusive políticos, como aconteceu em 2016, na saída, né, na decisão, né, de saída do Reino Unido da União Europeia. Então, quer dizer, o que o judiciário, principalmente a Suprema Corte, tem apresentado de argumento é que as plataformas não têm o direito de colocar nos termos de uso aquilo que bem entenderem. Então, quer dizer, há regras que as plataformas estão apresentando que, mesmo que os usuários aceitem, não são regras razoáveis. E aqui está um embate, né? Porque nós estamos falando, de um lado, do poder judiciário, né, de um país, e do outro lado, ao mesmo tempo, a gente está falando de empresas que têm um poderio econômico e agora, como se vê, político, muito fortes. Então, há os tensionamentos e a gente, então, se encontra em algumas situações de impasse, cuja resolução não é simples, é bom que se diga, mas é necessário que se paute essa discussão e que se tomem decisões no sentido de levar a internet, né, enfim, o mundo das redes sociais, para um ambiente que seja bem mais saudável. O senhor tocou num assunto que é importante. Na verdade, eu estava protelando essa conversa para o segundo bloco, porque eu acho que ele vai render bastante. Foi a questão da União Europeia, do Brexit, da influência que a Cambridge Analytica teve ao manipular a informação, ao manipular a opinião pública. Então, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que nos assistem o que aconteceu. Porque desse caso teve depois, logo em seguida, a eleição de Trump, que também sofreu uma manipulação impressionante, né? E a gente viu isso na eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. E como tem ocorrido essa manipulação em diversas partes do mundo, e como isso está influenciando na geografia política, na questão ideológica, como está alimentando situações de polarização intensa, de levar a política para as posições mais radicais, seja de esquerda, seja de direita. Então, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas o que é o Cambridge Analytica e de que maneira se processou isso e por que eu estou falando no risco da manipulação por parte das Big Techs ou de empresas que entendam desse processo. Claro, Mauro. Vamos tentar aqui de forma, né, o mais rápido possível, embora seja uma questão bastante complexa, mas há também, né, e a nossa audiência também pode recorrer a muitos conteúdos, inclusive documentários, que tratam disso, né? A gente tem dois eventos políticos que, de alguma maneira, desencadearam, né, quer dizer, a preocupação da sociedade em geral, e particularmente do campo científico, sobre o fenômeno da comunicação, que são esses dois, né? Um primeiro que eu mencionei, que você reiterou, né, que é o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, por meio de um plebiscito, e no mesmo ano, só que mais para o final do ano, né, no mês de novembro, quando usualmente acontecem as eleições dos Estados Unidos, a vitória de Donald Trump, né, num primeiro mandato, né? Ele ganha em 2016 e vai governar ali até o início de 2021. Então, o que aconteceu nesses dois casos é que se reconheceu ali um grande poder nas mãos das plataformas digitais, no sentido de que em torno delas a gente tem milhões, bilhões de usuários, que obviamente para fazer a sua inscrição, embora não precisem pagar nenhuma mensalidade, nenhuma anuidade, mas entregam ali talvez bens muito mais valiosos do que uma questão pecuniária, né, que são as suas informações. Tanto as informações do ponto de vista
daquilo que a gente apresenta no momento de fazer a inscrição nessas plataformas digitais, né, de fazer o cadastro, como informações, Mauro, de comportamento. Então, essas plataformas, elas conseguem captar os movimentos comportamentais, ideológicos, políticos que a gente faz quando usa essas interfaces, né? Na medida em que a gente publica determinado tipo de conteúdo, a gente consome determinado tipo de conteúdo, compartilha determinado tipo de conteúdo, seja relacionado à política, seja relacionado ao esporte, seja relacionado à cultura, e com isto, essas plataformas elas acabam detendo um perfil muito detalhado de muita gente. E é óbvio que este material, né, este banco de dados, ele é muito visado por diferentes atuações, dentre elas a política, que nada mais é, você bem sabe disso, né? A capacidade que um determinado político, num momento candidato e de repente num outro momento representante, de lidar com a população, com a qual ele está tentando estabelecer um diálogo, um contato. Então, este segundo movimento, né, de comercializar essas informações, que foi um movimento que gerou, inclusive, nos próprios Estados Unidos, né, uma reflexão, um debate, a ponto do dono da hoje Meta, né, mas até então apenas do Facebook, né, o Mark Zuckerberg, a confessar que acabou fazendo esse tipo de coisa e até pedir desculpas. Agora, o que a gente, quer dizer, isto, né, pensando naquilo que aconteceu em 2016, o que está claro cada vez mais, Mauro, e isto já era discutido, né, no âmbito da literatura sobre a desinformação e que, especialmente no ano de 2025, ficou claro, é que aquela ideia inicial de que a internet, a tecnologia, ou especificamente as plataformas digitais eram imparciais, eram neutras, isso caiu por terra. Não, eu digo até porque já se mostrou, né, professor, que a manipulação das informações, é bom que se diga, né, isso tudo que o senhor falou sobre a capacidade que as Big Techs têm, que essas plataformas têm de entender o que as pessoas pensam, sentem, as necessidades, porque o objetivo tudo inicial era comercial. E aí se ampliou para muito mais coisa. Mas eu vou pedir licença para a gente ir para um pequeno intervalo e a gente volta para continuar esse papo, que é muito importante, para que as pessoas entendam fenômenos que acontecem, aí vamos trazer depois aqui para perto de nós, para a nossa realidade, fenômenos políticos, universos completamente diferentes. Por que existe tanto ódio, tanto choque de pensamento, de realidade, de crenças, por conta dessas manipulações? Olha, não canso de falar o tamanho do orgulho do nosso Mato Grosso. Já reparou que tem asfalto novo para todo lado? Até o fim do ano, 6.000 quilômetros serão entregues, sem contar na duplicação da BR-163, que está a todo vapor. Mais de 100 quilômetros foram finalizados e até o final de 2026, todo o trecho de Jangada a Sinop vai estar em obra. Imagina isso, hein? Orgulho também na saúde. Aqui no nosso estado, 6 grandes hospitais estão em construção. 2 na capital e 4 no interior. Sem falar no programa Ser Família, que cuida tanto da nossa gente. Na educação, saímos das escolas de lata e saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Hoje, os alunos têm material didático igual ao dos melhores colégios particulares, fazem intercâmbio para a Inglaterra com tudo pago. E a nossa polícia, hein? Segue empenhada. E hoje afirmamos que Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. E não é só isso. As contas do Estado estão em dia e hoje temos a 2ª menor taxa de desemprego do Brasil. É tanta coisa que dá gosto de falar. Que orgulho do nosso Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta nesta edição conversando com o professor Tiago Cury. Nós falamos aqui sobre fake news, desinformação e sobre o funcionamento das Big Techs
e de toda essa situação da internet que tem causado uma confusão danada na sociedade brasileira, aliás, na sociedade mundial. Professor, o senhor falava no bloco anterior sobre essa questão da manipulação, o fato das Big Techs terem acesso a informações mais do que dados pessoais, elas acabam conseguindo detectar o pensamento das pessoas, né? Eu vou usar o exemplo que todo mundo dá, mas que ele é muito fácil. Às vezes a pessoa está navegando, pensa, fala ou se detém em um determinado tipo de anúncio, em seguida você começa a receber anúncios da mesma natureza, né? Oferecendo, enfim, de lojas de vestuário, de lojas de móveis, enfim, temas de assuntos que você demonstrou algum interesse pelo seu comportamento diante da tela, e isso passa a ser oferecido a você de maneira que acaba levando à aquisição de produtos, enfim, que às vezes até você não precisa. Estabelece um desejo, né, uma necessidade que você não tem, mas acaba criando isso e leva você a fazer compras. Desta mesma maneira, a gente recebe informações, narrativas sobre fatos, narrativas falsas, que levam você a pensar coisas, a ter crenças em certas situações, acreditar em certas situações que não são verdadeiras, que não são reais. Esse aspecto, professor, eu gostaria que o senhor explicasse como é que isso funciona, não sei se eu consegui perguntar direito, mas assim, como é que isso funciona e por que isso é muito ruim para a sociedade de qualquer país do mundo? Quer dizer, porque estabelece uma divisão, uma política de ódio que a gente está vendo aqui no Brasil, e, enfim, cria necessidades que as pessoas não têm, enfim. Qual é o maior prejuízo, na sua opinião? Eu acho que a gente pode separar, viu, Mauro, a forma como os algoritmos nos atingem, né? Já para ir entrando no ponto central da sua pergunta. Repare, quando nós estamos num aplicativo que comercializa produtos, me parece que os algoritmos jogam a nosso favor, né? Então, quando eu estou procurando um livro, por exemplo, do Machado de Assis para comprar, e o algoritmo daquele aplicativo vai organizar, né, o seu monstruário de modo a apresentar para mim livros que são clássicos da literatura brasileira, eu compreendo que isto é um auxílio. E aqui não causa nenhum dano. É claro que vai caber a mim, como cabe a mim também quando eu estou num shopping center, me controlar ou não para adquirir mais ou menos livros, né? Mais ou menos produtos, gastar mais ou menos. Isso é da nossa vida. A única diferença é que nós saímos do espaço físico e agora temos a possibilidade de fazer aquisições no mundo virtual. Onde é que está a preocupação aqui, Mauro e a nossa audiência? É quando a gente traz esta mesma dinâmica para as discussões especialmente políticas, né? Aquelas discussões que envolvem questões sociais, né? Enfim, questões culturais. Porque se no aplicativo ou no site ter a contribuição do algoritmo nos ajuda, muitas vezes, a fazer as escolhas, a detectar livros que, se fosse depender da nossa memória, a gente não conseguiria encontrar, né? A gente não se lembraria. Quando a gente fala da discussão que muitas vezes acontece nas redes sociais, né? Então vamos pegar ali desde a pandemia, né? Se a cloroquina ajuda ou não a combater a Covid, se a vacina é boa ou ruim para combater a Covid, se o uso de máscaras é uma medida não farmacológica boa ou ruim. Então aqui me parece que os algoritmos mais nos prejudicam do que nos ajudam. Porque no final das contas é um pouco do que você falou na tua pergunta, né? Os algoritmos, e a gente conhece muito pouco do funcionamento deles, essa é uma crítica também que se faz às plataformas, né, que não revelam o exato funcionamento desses algoritmos, mas o que a gente consegue identificar é que eles vão nos aprisionando em bolhas, em tribos, de modo a nos colocar
em contato maior com posicionamentos que são parecidos com o nosso e em contato menor com os posicionamentos que são divergentes dos nossos, que é uma coisa quase que contrária àquilo que os gregos, né, na esfera pública inventaram. E só para... Isso vai criando realidades diversas na internet, né? Quer dizer, se você recebe uma narrativa, uma informação dirigida para você, que mobiliza o seu pensamento, que acalenta o seu coração, que você, olha, eu tenho razão, é isso mesmo, você acaba, como você não tem contraditório, você acaba acreditando cegamente nisso e desacreditando de qualquer outra coisa que outra pessoa com outra visão possa ter da realidade, não é? É por aí, viu, Mauro? Nos estudos que nós temos realizado, né, falo por mim, pelo meu grupo de pesquisa e falo também por outros colegas, né, de outras universidades que pesquisam também o fenômeno da desinformação, a gente não tem como estudar, né, a proliferação, a produção e o consumo de informações falsas dissociado do contexto que a gente chama de pós-verdade, né? Então, a definição de pós-verdade muito simplista é o fato das pessoas estarem muito mais propensas às opiniões do que aos fatos concretos. Então, isto basicamente define, né, o contexto da pós-verdade. Portanto, é importante que a gente diga que há aqui um componente midiático, tecnológico, né, do ponto de vista instrumental, que contribui para este fenômeno, mas há também aqui um componente humano, tanto de quem produz a desinformação, como de quem também consome, na medida em que parece que cada vez mais a gente tem perdido o discernimento ideal para poder fazer a distinção entre aquilo que não é razoável ou que é mentiroso e aquilo que tem uma certa razoabilidade e que é verdadeiro, ainda que aquela verdade factual nos atinja, né? Quer dizer, atinja o nosso sistema de crenças, não seja tão agradável compreender a realidade tal como ela mas é preciso que isto aconteça, porque só assimilando a realidade tal como ela é que a gente vai conseguir criar soluções alternativas para superar os desafios que sempre existiram e que vão continuar existindo. A tendência, pelo que me parece, é que a sociedade está cada vez menos habituada a lidar com o divergente e, portanto, se contenta com uma realidade sob medida. Então, o que é verdade? Bom, verdade é aquilo que eu quero que seja verdade, não necessariamente aquilo que é. Nesse ponto, a gente observa, sobretudo sobre o uso político, professor, a gente observa uma utilização, seja através de milícias digitais, porque essas narrativas vêm da onde? Da onde surgem as fake news? Né? Provavelmente são de pessoas, grupos de pessoas interessadas em algum objetivo específico. Quando a gente observa isso muito claramente nos processos eleitorais, né, quando existe a intenção de se criar uma verdade, como o Cho citou, uma verdade paralela, uma verdade que só interessa a quem acredita naquilo, né, reforça isso, a gente vê muito, por exemplo, estratégias como desacreditar as instituições. Ataques ao judiciário, ataques à justiça eleitoral, ataques a setores da imprensa, a grandes empresas que fazem jornalismo profissional, e aí Globo, Folha de São Paulo, Estadão, entra todo mundo. Seja a tendência que tem, a visão de mundo que tem esses veículos, eles são atacados de maneira a serem desacreditados. E essa coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? As pessoas começam a acreditar na verdade daquela narrativa. E isso, mais uma vez, leva, obviamente, à questão da manipulação. Tem como evitar isso? De que maneira a regulamentação pode eliminar, ou minimizar, ou mitigar essa manipulação tão evidente da internet? E quais limites que deveriam ser impostos, professor, na sua opinião, para que as big techs... Porque não é uma questão de processar só,
Não é uma questão de. É do uso. Depois que fez o estrago, não é? Isso aí é que nem fazer uma acusação infundada contra alguém, alegando que ela cometeu um determinado crime que ela não cometeu, e tornar isso público de forma ampla. Não é? Depois que você expôs a pessoa a essa situação, e eu estou me referindo aqui à imprensa convencional, se isso acontece, você não consegue mais desfazer o estrago que fez na vida daquela pessoa, na imagem daquela pessoa, e a gente tem casos históricos aqui, relevantes na imprensa brasileira, sobre situações como essa. Mas na internet isso também tem uma amplitude muito maior, quer dizer, as consequências são muito maiores. Como é que faz para enfrentar isso? Então, Mauro, também essa é uma discussão em que existe um certo consenso, inclusive apontando que as alternativas, as medidas, elas são mais variadas, né? Não há uma bala de prata, né? Enfim, não há uma solução mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Aliás, mesmo que a gente aplique todas elas, é possível que o problema continuará. A ideia aqui, no caso, é de mitigar danos, né? Então, uma das alternativas é o que a gente tem discutido já há algum tempo, basicamente desde 2020 no Brasil, né, com o PL 2630. Houve uma tentativa em 2023 do então presidente da Câmara, Arthur Lira, colocar isso em votação, né, em regime de urgência. As plataformas fizeram uma pressão muito grande, entraram em campo mesmo, inclusive veiculando por si próprias desinformação. Aconteceu um fenômeno paralelo que me parece que é tão ou mais deletério do que a atuação das plataformas, que são representantes da própria política brasileira, né, que imbuídos de cargo público, de atribuir à regulamentação uma pecha de censura que não existe, né, então, e no caso em 2023, o PL que vem sendo discutido desde 2020, ele acabou sendo arquivado porque o Arthur Lira, que era uma figura muito poderosa da política brasileira, mesmo estando disposto a colocar isso em votação, acabou sendo vencido, né? Mas assim, o que mostra que a regulamentação tem um poder muito relevante para tentar criar certos limites. Agora, não é a única alternativa, né? A gente costuma dizer que, em paralelo a isso, e aí aqui é uma medida mais a longo prazo, a gente precisa trabalhar no âmbito das escolas ou num formato de disciplina específica, ou com este conteúdo programático diluído em várias disciplinas, aquilo que a gente chama de literacia midiática, né? Educação midiática, educação informacional, no sentido e com o objetivo de preparar as pessoas para um momento em que elas entram em contato com a desinformação, criando, neste momento inicial, uma certa resistência. Porque quando a gente faz um trabalho de tentar educar quem já foi levado pela desinformação, esse trabalho fica um pouco mais difícil, né, de ser revertido. Então, a ideia é que se trabalhe isso nos anos da educação básica, justamente no sentido de tentar preparar este indivíduo que, num dado momento, vai votar, né, enfim, num determinado momento vai tomar decisões importantes para o país, para que ele esteja mais, eu diria, tarimbado ao lidar com essas informações, sabendo distinguir melhor uma coisa da outra. Porque do jeito que está, Mauro, com este despreparo que nós temos, e dá para entender, porque nós somos uma geração que estamos aprendendo a tecnologia, mexendo nela, né, porque ela vai surgindo, né, na constância da nossa existência, para que a gente deixe de tomar decisões erradas, porque quando somos pautados por desinformação, acabamos tomando decisões que são equivocadas. E isso vale para o cidadão comum, como nós, né, no sentido de fazer uma escolha política, elegendo um vereador, um prefeito, até um presidente, mas vale também para os representantes, né, que, como nós vimos nos últimos tempos, também não se cansaram de tomar decisões, mas nesse caso, cientes de que aquilo não era verdadeiro, né, enfim, não era procedente,
no sentido, né, com o objetivo de enganar, né, com a intenção de enganar, visando benefícios políticos e econômicos. Eu vou chamar um comercial e eu quero voltar ainda falando sobre esse assunto, lembrando a questão da vacina, que eu acho que é alguma coisa que afeta a saúde pública num enorme risco. Você citou aí a cloroquina, a ivermectina, enfim, que eram medicamentos inócuos contra o Covid, e até hoje tem gente que acredita que essas 700 mil pessoas que morreram no Brasil durante a pandemia morreram porque não tomaram cloroquina, né? Porque não tomaram ivermectina, ou pior, porque tomaram algum tipo de vacina e aí estariam prontas para morrer por conta do Covid-19. Mas a gente volta num instante só. Agora preste atenção nessas notícias. Alunos da rede estadual de ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de escola estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui? Estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. Tem mais. Banda de escola estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí. Aluna de escola estadual de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Tem mais notícia. Estudante de escola estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E olha só essa. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas mostram que a educação abre portas para o futuro com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para quem escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu retorno num instante só. Nossa República está de volta nesse episódio conversando com o professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Tiago Cury. Nós falamos no bloco anterior sobre a responsabilidade que as Big Techs deveriam ter acerca das informações que veiculam nessas plataformas, né? Não só porque elas abrem espaço para manipulações evidentes, porque elas estimulam, de uma certa forma, o radicalismo, o extremismo político, mas também porque, por conta disso, muito da manipulação das pessoas no campo da religião, no campo da saúde, afeta gravemente, eu falava isso, a saúde pública, por conta, por exemplo, do negacionismo em relação às vacinas, né? Porque uma estratégia ideológica aí de se impor é você desacreditar instituições ou atacar, como se atacou aqui o processo eleitoral brasileiro, que é um dos mais relevantes do mundo no sentido de funcionamento, e como se atacou o uso de vacina, que hoje temos consequências graves, até volta de sarampo, por conta das pessoas não estarem se vacinando. Dá para a gente conviver com isso, professor? O ideal é que não, né, Mauro? Mas talvez seja o novo normal, né? A gente falou tanto em novo normal com o advento da pandemia, e me parece que esse talvez seja um deles durante algum tempo. É curioso, para não dizer trágico, né, que o Brasil, que sempre foi um exemplo, graças ao seu sistema único de saúde, né, que é público, o que é um desafio tremendo, né, fazer saúde pública num país de dimensões continentais e com tantas desigualdades, o Brasil sempre foi historicamente reconhecido como muito responsável, né, no sentido das suas campanhas, né, de vacinação, de imunização. E uma referência mundial, né, professor? Uma referência mundial. Exatamente, né? Exatamente. Tanto do ponto de vista da sua população, né, que fazia adesão às campanhas,
mas também ao sistema de saúde, que tinha a capacidade não só de convencer as pessoas de que aquilo era bom, como também de viabilizar isto, né, num país, como nós já constatamos aqui, de dimensões muito grandes e com extremas desigualdades, né? Quer dizer, a realidade do estado de São Paulo, a realidade mesmo de Cuiabá, Mato Grosso, não é a mesma realidade de uma cidade do interior do mesmo estado, porque também o nosso estado é muito grande, né? Imagina quando a gente vai atravessando o país. Então, o que a gente vivencia desde 2020, da pior forma possível, é este negacionismo que é produzido por figuras políticas de muita proeminência, e que esses discursos acabam sendo muito bem aceitos por essas plataformas justamente porque eles geram engajamento. A fórmula das plataformas é o objetivo do lucro, Mauro. Então, se o engajamento com um discurso negacionista dá lucro, eles vão manter. Né? Se um vídeo que faz apologia à violência contra menores dá lucro, eles vão manter. Né? Se uma foto que pode incentivar o terrorismo, que faça apologia ao racismo, por exemplo, tem engajamento e, portanto, dá lucro, eles vão manter. O que está em discussão, né, na sociedade civil e que o Congresso Nacional não teve, eu diria até coragem, altivez para levar adiante, e é uma pena, porque essa discussão ela seria mais adequada no legislativo do que no judiciário, mas como o legislativo deu um passo para trás e se recusou a discutir esta questão, o judiciário, sendo provocado, está fazendo. Né? Então, ao problematizar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o que o Supremo vai decidir, por enquanto tem 5 votos favoráveis e apenas 1 contra neste momento, é claro que pode haver uma virada porque ainda há outros 5 votos a serem apresentados, é que o artigo 19 do Marco Civil, ele é inconstitucional, ou seja, as plataformas não devem apenas retirar o conteúdo que nela é veiculado após uma decisão judicial. Se este conteúdo for um conteúdo notoriamente criminoso, como nos exemplos que eu acabei de dar, o Supremo está entendendo que as plataformas também são responsáveis pelas publicações de terceiros e que, portanto, ao ser acionada mesmo que extrajudicialmente por um usuário que se sentiu ofendido, nesses casos de publicações notoriamente criminosas, a plataforma tem que retirar o conteúdo, mesmo que não haja uma decisão judicial sobre isto. É o que o Supremo está decidindo, porque até este momento vale o artigo 19 do Marco Civil, que é as plataformas só têm a obrigação de retirarem um conteúdo do ar depois de serem notificadas judicialmente sobre isso. Mas, professor, o tamanho da gravidade dessa situação é que é aterradora. Não é só por conta das pessoas estarem deixando de se vacinar, abandonando esse exemplo que o senhor deu, que realmente o Brasil era uma referência mundial em saúde pública e especialmente nas campanhas de vacinação, era um modelo para o mundo inteiro, né? Uma posição de vanguarda mesmo, né? E a gente vê o tamanho do absurdo que as narrativas e que as big techs permitem acontecer. Nós estamos falando de saúde pública. Quando você instrumentaliza a ferramenta que todo mundo usa para explorar, né, para divulgar cada vez mais essa visão negacionista sobre as vacinas, na minha opinião, você está cometendo um crime. Não é? As empresas estão cometendo porque estão estimulando que as pessoas morram, né, por não se vacinarem. É como se o bonito fosse as pessoas morrerem de Covid, que esse seria o caminho ideal do mundo, quer dizer, um negócio completamente às avessas. E o senhor fala isso, e com muita propriedade, com muita razão, que é a visão do lucro, quer dizer, está ganhando dinheiro em cima da tragédia dos outros. Né?
Quando a gente fala em Big Tech, nós estamos falando de Google, estamos falando de Meta, estamos, né, Instagram, Facebook, enfim, que são os grandes beneficiários desse modelo de negócio, né, que domina o mundo hoje e que está mudando a sociedade completamente, né? Nós hoje ficamos completamente reféns do telefone celular, menos pela comunicação e mais pela internet, menos pelo uso do telefone em si, mas mais pelas redes sociais, né? Então, esse é um assunto que realmente merece essa discussão e há e aí a minha preocupação, quer dizer, eu não sei até que ponto o judiciário vai conseguir manter essa posição. Acho que o judiciário brasileiro tem feito um enorme trabalho, um enorme enfrentamento, não só para garantir um Estado democrático de direito, mas para fazer prevalecer aquilo que é efetivamente justo, né, em diversas situações, em relação ao meio ambiente, em relação aos povos indígenas, aos povos originários. São situações que incomodam um determinado pensamento social, né, que faz majoritariamente presente no Congresso Nacional. Daí que eu falo, o Congresso hoje representa majoritariamente uma parte da sociedade que está sendo manipulada. Infelizmente é isso, que está sendo manipulada, que está recebendo informação, fake news, e está dentro de uma enorme bolha inconsequente e irresponsável. Eu pergunto ao senhor, é possível que a sociedade brasileira, não vá amadurecer para entender isso? Que a maioria das pessoas está sendo objeto de um grande golpe que faz mal para todo mundo, quer dizer, faz mal para a saúde pública, faz mal para a política, faz mal para a economia, prejudica os países, provoca guerras, enfim, uma situação em que meia dúzia de corporações mundiais dominam, têm o controle do planeta. É possível isso? Parece filme de ficção, não? Pois é, Mauro, sim, tem muitos traços, né, de um filme de ficção, mas infelizmente não é, né? Eu diria, Mauro, que a gente tem discutido tanto isso, né, por meio da imprensa, como nós estamos fazendo aqui, no âmbito da academia, né, enfim, da ciência, que a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais atentas a esse tipo de questão, ainda mais se nós também considerarmos aquela medida, né, de mais longo prazo, de educação midiática, a gente tem chance de criar um cenário melhor dentro de algum tempo. É claro que no curto prazo a gente vai sofrer, a gente vai claudicar muito nesse aspecto. Também porque, Mauro, ao mesmo tempo em que a gente vai compreendendo o funcionamento, as características, né, os elementos que identificam essas plataformas, novos desafios vão se impondo. Então, eu diria para você que 2, 3 anos atrás, estou falando já de muito tempo, a gente no âmbito do pensamento científico em desinformação, a questão da inteligência artificial não era um elemento de debate. Hoje está no centro dessa reflexão. Então, hoje está nas redes, está em tudo que a gente produz na frente do computador. Exatamente. Quer dizer, tudo tem inteligência artificial, inclusive o que as redes usam contra a gente mesmo, né? Que as redes que eu falo, as redes sociais, né? Sim, desculpa, sim, eu lhe apartei, né? Aí na marra. Não, imagina, acho que a ideia é essa mesmo, a gente vai batendo aqui uma bola e vai pensando juntos que assim funciona melhor. Mas esse é o grande desafio agora, Mauro. Então, nós temos aí o advento da inteligência artificial que, de novo, né, quer dizer, assim como as redes, assim como a internet de um modo geral, tem muitos affordances, né, muitos atributos que podem ser benéficos à sociedade, mas é impressionante, né, como parece que tudo descamba para um caminho que não é o desejável, ou pelo menos que não é o razoável. Mas, de novo, né, também acontece isto, não só por empenho das plataformas, mas também porque a sociedade, talvez mal educada, né, no sentido da comunicação, da tecnologia,
vai preferindo também este caminho, né? Então é importante reconhecer as responsabilidades de lá e de cá, mas é isso, né? Acho que durante algum tempo a gente vai ainda se debater, vai ainda resistir a certas narrativas, ao mesmo tempo reconhecendo que nós vamos ter a capacidade e a chance de enfrentar melhor este fenômeno, mas aguardando que novos desafios, enfim, novos obstáculos vão surgindo, com os quais a gente vai precisar também aprender a lidar. Professor, lamentavelmente o nosso tempo acabou, a gente vai ter que encerrar o programa. Eu acho que esse é um tema importante. O senhor já fica convidado de antemão para uma nova rodada, para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, focando aí mais, talvez, na inteligência artificial. E aí não é ser contra a tecnologia, muito pelo contrário. A tecnologia é boa, a culpa não é da tecnologia, a culpa é do uso que se faz da tecnologia, né? Eu acho a inteligência artificial muitíssimo importante, pode ajudar muito a melhorar a qualidade de vida de todos nós, pode reduzir o tempo de trabalho, tem uma série de vantagens. O que a gente não pode é se submeter às manipulações, né, de tal modo que a gente prejudique a própria sociedade. Professor, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui na nossa República. Assim que for ao ar, eu lhe aviso para o senhor acompanhar o programa, seja na televisão, seja no nosso canal no YouTube, seja no site Nossa República. Tenho acesso para todo mundo, e eu acho que essa é uma conversa importante e que abre as portas para novas conversas sobre esse mesmo assunto. Eu fiquei aqui com umas 50 perguntas aí da nossa produtora, da nossa produção, por fazer, né? Mas a gente segue isso no outro papo. Muito obrigado. Eu agradeço, Mauro, o convite, já digo que aceito o próximo, porque penso que este é o papel da universidade, né? Especialmente a universidade pública, a Universidade Federal de Mato Grosso, né? Enfim, tem este papel de ajudar a sociedade a compreender por meio do jornalismo, né? Da imprensa, da comunicação, os problemas que a afligem. Muito bem. O tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, além de proibido, é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para localizar e punir quem coloca fogo. O nosso sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Os incêndios invadem as cidades, prejudicando a saúde de toda a população, que sofre e lota os hospitais. Por isso, aqui em Mato Grosso, é tolerância zero contra os crimes ambientais. Denuncie ligando 193. É o recado do governo de Mato Grosso. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, dizendo que nós estamos disponíveis lá no nosso canal no YouTube e no site nossarepublica.com.br. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa. Um abraço a todos.